Na época da escola, a gente começa a aprender equações em algum momento, e dessas equações a gente chega naquele problema de descobrir o valor da variável x. Ih, lá veio o Thiago com matemática. Eu sabia que programação é cheio de conta. Calma, jovem gafanhoto, eu não estou falando isso para te assustar, mas só para te mostrar que as variáveis têm um propósito semelhante ao da matemática, que é armazenar um valor. E toda vez que o seu programa cria uma variável, ele armazena um espaço na memória RAM do seu computador. E o tamanho que vai ser reservado na memória vai depender do tipo que você escolheu, do tipo dessa sua variável. E a gente já vai falar um pouco mais sobre os tipos. Apesar da gente estar falando sobre software, é importante você entender um mínimo sobre hardware também. Isso com certeza vai influenciar nas suas decisões na hora de desenvolver o seu programa. Existem linguagens tipadas e não tipadas, e no caso do C Sharp, ele é uma linguagem tipada. Isso significa que as variáveis precisam ter os seus tipos definidos. Existem diferenças, por exemplo, se você está trabalhando com um texto com números que são inteiros ou que você precisa de um valor fracionado com casas decimais. E para cada um desses tem um tipo específico que você usa para definir a sua variável. E uma das grandes vantagens de se trabalhar com uma linguagem tipada é que quando você tipa uma variável, existem operações que são inválidas para cada um dos tipos, coisas que você pode fazer ou não. Isso ajuda a detectar problemas na fase de compilação do nosso programa. Nessa fase, o computador vai ler os arquivos que contêm o nosso código e vai transformar em algo que o computador entenda, que é o que chamamos de linguagem de máquina. Eu entrei em alguns detalhes técnicos aqui, como memória RAM, linguagem de máquina, mas não se assuste. São alguns detalhes que são interessantes você saber, mas não necessariamente você precisa se preocupar com isso agora. Mas é interessante que você saiba esses detalhes, vá anotando, que com certeza vai fazer a diferença você entender um pouquinho além do que só fazer o código. E falando no código, vamos ver um pouco sobre como funcionam as variáveis na prática. E de volta ao nosso projeto, agora vamos ver como podemos criar uma variável. Se você não sabe como criar um projeto em .NET, instalar, configurar, esse foi o vídeo passado. Eu vou deixar o link aqui no card ou também aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá que eu explico tudo, como você dá esse primeiro passo. Então, vamos ver aqui como que começa essa história de variável. Então, de volta ao nosso projeto, para criar a variável, como eu disse, dependendo do tipo que você trabalha, se é um texto, se é um número, por exemplo, você vai usar um nome de um tipo diferente. Então, por exemplo, para textos, nós usamos o tipo string. Então, nós começamos a definição da variável pelo nome do tipo, seguido pelo nome da variável, que vamos chamar aqui de nome. E pronto. Isso é a declaração de uma variável. Essa variável string se chama nome. Então, é uma variável do tipo texto, né? Então, eu já dou um nome para a variável que condiz com o valor que ela vai receber, que é o meu nome, por exemplo. E agora faremos a atribuição de um valor para a variável. Então aqui, como que nós atribuímos? Com um sinal de igual. Quando estamos falando de um texto, nós colocamos entre aspas duplas e colocamos o texto que gostaríamos de colocar aqui. Então, significa o quê? Que eu estou atribuindo a palavra Tiago, que está entre aspas, dentro da variável nome. Então, eu poderia aqui, né, onde temos nosso Hello World, escrever apenas Tiago, mas agora eu tenho o valor Tiago está contido dentro da variável. Então eu posso apenas fazer uma referência à variável nome esse método que nós temos aqui, que é o console.writeLine, ele escreve coisas no nosso console, né, no nosso programa aqui. Então, se eu passar a referência de uma variável, ela não vai escrever nome, ele vai escrever o que está dentro da variável nome, que é o valor dela, que é o Thiago. Então, vamos fazer esse teste aqui na prática. Abrindo o nosso terminal, vamos dar apenas um .NET Run e você vai ver que vai aparecer o nome Thiago. E um detalhe importante, você não é obrigado a já declarar a variável atribuindo um valor. Você pode simplesmente fazer depois isso também. Então vamos imaginar que você tivesse outras coisas que quisesse fazer. Eu vou fazer assim. Eu fiz a declaração e depois eu vou apenas atribuir o valor. Então,
onde você informa o tipo é apenas na declaração, é no começo. Depois você pode usar o nome, a variável nome, para atribuir um valor, ou depois eu posso também, se eu fizer a mesma operação novamente, colocar aqui, por exemplo, Thiago Aguiar, ele vai vai substituir o valor anterior, que era só Thiago. Então, dê uma olhadinha aqui. Se a gente executar novamente o .NET Run, agora ele vai exibir Thiago Aguiar, porque ele substitui. Então, a cada vez que você fizer essa atribuição de um novo valor, ele vai substituir o valor anterior, beleza? E agora, então, vamos fazer uma conta, algo bem simples, não fique preocupado. Então, quando a gente quer fazer alguma soma de algum número, a gente tem que falar que é um outro tipo, né? Então, vamos fazer uma conta, e há uma diferença, tá? Entre números inteiros e números com casas decimais. Vamos começar simples, então fazer uma conta com número inteiro. E o tipo para números inteiros é o int. E aqui vamos colocar uma variável, por exemplo, valor 1. Vamos atribuir o valor dela de 5. E aqui vamos colocar, declarar uma segunda variável. O nome da variável vai se chamar valor 2 e o segundo valor, que é o valor dela, vai ser o valor 7. Eu vou apagar essa variável aqui que não existe mais. E aqui então vou fazer a soma de valor 1 mais valor 2. E vou atribuir uma nova variável, que eu vou chamar de resultado. E o resultado é o que eu vou imprimir na tela para a gente ver. Então vamos recapitular. Eu criei duas variáveis, cada uma com seu respectivo valor. E aqui mais abaixo eu estou somando o valor que está na variável 1, na variável valor 1, que é 5, mas o que está na variável valor 2, que é 7. E o resultado da soma eu estou atribuindo a uma nova variável, que é a variável resultado, e então é dela que eu estou imprimindo o resultado. Então vamos rodar o nosso .NET Run e ver o resultado. Então deu 12. Agora, o que está certo, né? Então agora vamos fazer diferente. Vamos supor que seja um valor quebrado, em casas decimais. Então, primeiro vamos usar o tipo double, que é o recomendado aqui. E então ele também aceita um valor inteiro. Detalhe importante, vocês vão ver que começou a dar erro aqui. Ele vai falar, basicamente não pode haver uma conversão implícita de double para int. Mas por que isso, Thiago? Porque eu estou fazendo uma soma de duas variáveis do tipo double e atribuindo a uma variável do tipo int. Essa variável do resultado, ela precisa ser do mesmo tipo das variáveis que eu estou fazendo a soma. Aí ele para de dar o erro. Então agora, você vai ver que, poxa, mas os números ainda são os mesmos. Sim, mas agora eu consigo colocar casas decimais. Então vamos supor que é 5.1 e 7.2. E aí eu vou fazer a soma de novo e vamos ver o resultado. 12,3. Ok? Como você pode ver, as variáveis são algo muito importante durante todo o desenvolvimento de um software. É nela que nós vamos armazenar os valores que vamos usar durante a execução de um programa. E também, na verdade, os tipos são algo também muito importante, que você precisa saber qual o tipo mais adequado para qual operação você vai fazer. Temos outros tipos que eu não mostrei aqui, por exemplo, tipos especialistas em datas, né, que é o datetime, e entre outros tipos que talvez não faça tanto sentido a princípio, como valores booleanos, mas que nos ajudam a tomar decisões e que são valores que são muito vistos durante a programação, vão ser muito comuns. Eu posso estar trazendo em algum outro vídeo se você quiser ver mais tipos, mas não se preocupe, existem muitos tipos, mas o que importa é você saber pelo menos os tipos mais importantes, que geralmente são textos, datas e números, né? Que é o que a gente mais usa no dia a dia. Mas claro que vá um pouquinho além, saiba que existem outros, mas não se preocupe tanto em decorar. Você precisa pelo menos saber que existem tipos mais especialistas para alguns valores que pode te ajudar em alguma operação, como fazer cálculo de datas ou coisas do tipo. Bom, e é isso aí. Esse foi mais um vídeo da nossa série de C#, saindo do zero para a programação básica. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Meu muito obrigado e até a próxima.